milionário barbeiro faz 70 anos e se surpreende com o presentinho da mendiga negra. Carlos, o milionário barbeiro, estava prestes a completar 70 anos de vida, cercado pelo luxo que sua carreira lhe proporcionara. Seu salão, um templo da elegância, refletia a luz dourada do sucesso. Cadeiras de couro, toalhas brancas imaculadas e um aroma de colônias caras preenchiam o ar. Na véspera de seu aniversário, ele se deliciava com a antecipação de um presente especial de sua família. Ele esperava algo grandioso, talvez um carro novo ou uma viagem exótica. Afinal, ele havia construído uma imagem de homem forte e generoso, doador de toda sorte de mimos para os filhos. Mas a manhã do dia seguinte trouxe uma reviravolta inesperada. Enquanto abria o jornal, a atenção de Carlos foi desviada por uma carta antiga, amarelada e desgastada. O nome na capa fez seu coração disparar. Maria, sua antiga namorada, a mulher que ele tinha quase esquecido, mas que de alguma forma nunca realmente sa. O que ela quer? Pensou Carlos, o nó na garganta aumentando. Poderia ser uma simples busca por compaixão ou algo mais. A curiosidade misturava-se à angústia e a imagem de Maria, seu sorriso radiante, assombrava sua mente. O contraste entre suas vidas era gritante. Ele, cercado por glamour. Ela, perdida entre sombras. Então, um pensamento perturbador se instalou. E se ela souber algo que eu não sei? Naquela tarde, a cidade pulsava com a agitação de uma crise econômica. Pessoas passavam apressadas, olhares furtivos e apreensivos. Carlos se sentia dividido entre seu estilo de vida luxuoso e os ecos de uma vida que poderia ter sido. Cada lembrança de Maria vinha como uma onda, trazendo à tona sentimentos há muito reprimidos. Ele se lembrou dos momentos que passara com ela, das promessas trocadas sob a luz da lua e do amor que foi apagado pelo sucesso. E quando a tensão já parecia insuportável, um telefonema chega, cortando o silêncio do seu escritório. Dom Tom, a voz do filho, trêmula e urgente, fez seu coração gelar. Pai, precisamos conversar. É sobre o negócio. Carlos sentiu a pressão no peito aumentar. Um escândalo se aproximava, algo que poderia desmoronar a imagem que construíra a vida toda. O que fazer agora? Sacrificar sua fortuna ou se reconectar com o amor perdido? As respostas pareciam nebulosas, como as ruas onde Maria vagava. Sua vida estava prestes a mudar, mas a direção era um mistério profundo. Carlos se viu na encruzilhada do orgulho e da compaixão, e a única certeza que tinha era a incerteza daquele momento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava prestes a entrar em um turbilhão. O telefone ainda ecoava no silêncio do seu escritório. O coração disparado. Ele ponderava a grave voz do filho. O que poderia ser tão urgente? O mundo estivesse prestes a desmoronar e, paradoxalmente, sua vida parecia seguir um caminho que ele nunca imaginou. Ele respirou fundo e olhou pela janela, tentando articular um plano. A imagem de Maria dançava na sua mente como um fantasma, mas a preocupação com seus negócios atuais o puxava para a realidade. Antes que pudesse concluir seu pensamento, o telefone tocou novamente.
Era sua esposa, Ana, com um tom preocupado. Carlos, você precisa vir rapidamente. É urgente. A voz dela soava estridente, como se estivesse à beira de um colapso. Com os nervos à flor da pele, ele desceu para o estacionamento, seu Mercedes brilhante refletindo a luz do sol. O motorista encarou seu rosto, tentando decifrar a tempestade que se formava. Assim que chegaram à residência, o ar estava pesado com uma tensão palpável. Ana o aguardava na sala, com os olhos marejados. Carlos, você não vai acreditar no que aconteceu. É sobre o nosso filho. Ela hesitou, e o medo em seu tom fez o estômago de Carlos se revirar. Ele está envolvido em um escândalo. O que está sendo dito é devastador. Psss. Devastador. Do que você está falando, Ana? O nó na garganta começou a constrangê-lo. O que poderia ser tão horrendo? A polícia está investigando uma fraude no negócio de cabelos. Quanto mais investigam, mais descobriram. O seu nome foi mencionado. E o nome de Maria também apareceu. Maria? O mundo ao redor de Carlos pareceu girar. Ele sentiu suas pernas tremerem, enquanto tentava se manter firme. Como isso é possível? O que ela tem a ver com tudo isso? Ana pegou a mão dele, os dedos deslizando sobre a pele, buscando conforto. Parece que ela teve uma ligação com alguém ligado às operações. Tá tudo interligado de uma forma que não conseguimos entender. Mas isso é uma bomba, Carlos. A imprensa vai adorar isso. Carlos sentiu uma onda de raiva misturada com confusão. A vida de Maria, a mulher que ele amou e deixou para trás, agora estava se entrelaçando com seu sucesso, ameaçando tudo que ele havia construído. Mas havia algo mais. Um pavor crescente surgiu dentro dele. Eu preciso saber a verdade, sussurrou, quase para si mesmo. Ana o olhou, o desespero refletido em seus olhos. Se você não agir rápido, todo esse glamour, todo esse sucesso pode simplesmente ir pelo ralo. Você precisa se posicionar antes que as coisas se tornem ainda mais complicadas. Antes que ele pudesse processar as palavras dela, a porta se abriu e seu filho entrou. O rosto pálido, o olhar perdido. Pai, eu preciso te contar algo. Já não posso esconder mais. A tremenda sinceridade em seu olhar disparou os alarmes em Carlos. Ele sentiu o ar ficar mais denso e o medo voltou, como um espectro. Sobre o quê? A voz de Carlos ecoou na sala e sua mente corria a 1000 por hora. O que mais ele não sabia? Com um olhar sombrio, seu filho disse: a verdade pode ser mais impactante do que você imagina. E a conexão que Maria tem com tudo isso é mais profunda do que você pode supor. E então, uma revelação de tirar o fôlego, algo que mudaria tudo, uma traição, um segredo oculto que ligava sua família a Maria, de uma forma que Carlos nunca poderia imaginar. Um arrepio percorreu sua espinha. O que mais estava prestes a ser revelado? O que você quer dizer com isso? Perguntou, quase em um sussurro. Mas o que seu filho disse a seguir foi um abalo sísmico em seu mundo. O que ele ouviu desencadeou uma série de eventos que mudariam radicalmente sua vida como ele conhecia. Carlos percebeu que a linha entre passado e presente acabara de se desfazer. E ele estava no centro de uma tempestade que ameaçava tudo o que valia a pena. E agora, o que restava? Carlos olhou fixamente para seu filho, a ansiedade crescendo em seu peito. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, incerteza tomando conta. O filho respirou fundo. Pai, eu não consigo esconder mais. Existe uma ligação entre nós e Maria.
Você sempre acreditou que sua vida era separada da dela, mas não é bem assim. Carlos sentiu o impacto das palavras como um soco no estômago. Do que você está falando? O que Maria tem a ver com nossa família? A tensão na sala era palpável. Cada segundo parecia um eterno arrastar de incertezas. Ela não é apenas uma mendiga, pai. Na verdade, ela é sua irmã. As palavras devem ter ecoado no ar como um trovão, porque Carlos ficou paralisado. O quê? Isso não pode ser verdade. A incredulidade tingiu sua voz. Lembra daquela história que você sempre ouviu sobre sua mãe? Sobre como ela teve uma vida difícil. Maria é o resultado de um erro que ninguém quis admitir. Sua mãe foi forçada a deixar Maria em um orfanato, mas depois ela acabou fugindo. A mente de Carlos girou em um turbilhão. Recordações de família, risos, abraços acolhedores. Tudo isso agora se vestia de sombras e segredos sombrios. Ele mal podia acreditar. O que aquela revelação significaria para tudo o que conhecia? Não pode ser, murmurou, tentando se apegar à própria realidade. Mas as peças do quebra-cabeça começaram a se unir de forma trágica. Por que você não me contou antes? O filho baixou a cabeça, o peso da verdade visível em seus olhos. Eu não sabia como, e agora com o escândalo, tudo se conecta. É por isso que o nome dela apareceu nas investigações. Pai, a polícia a prendeu por estar envolvida com pessoas erradas. Eu achei que você precisaria saber. Carlos já não conseguia mais respirar. Sentia a pressão no peito aumentar, como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. E se isso virar um escândalo? E se isso afetar nossos negócios? A pergunta estava ali, entulhada em suas emoções, mas algo maior pulsava dentro dele. Eu não sei, mas precisamos agir. Não podemos deixar isso ficar por isso mesmo, ou todas as mentiras vão vir à tona. Você, de um lado, tentando proteger seu nome, e Maria do outro, tentando sobreviver. O que fazemos, pai? A expressão do filho estava sombria, e naquele momento, uma certeza se fez presente em Carlos. Ele percebeu que essa não era apenas uma questão de reputação ou fortuna. Era sobre uma parte de sua vida que ele havia ignorado. Uma parte que estava lutando nas sombras. Precisamos encontrá-la, decidiu, a determinação tomando conta dele. Eu tenho que enfrentar isso. Não posso deixar Maria sozinha, mesmo que eu tenha fugido da minha história por tanto tempo. Ele estava prestes a se levantar, mas um toque-toque no portão interrompeu o fluxo dos pensamentos. Algo dentro dele equivocou. O som era insistente, quase urgente. O que é isso? Perguntou, nervoso. Cada batida ecoava como o tambor de um presságio. O filho se levantou, nervoso, e abriu a porta. E então, a figura que se destacou à sua frente fez o coração de Carlos saltar. Era Maria, a mulher que carregava todos os fardos do passado, mas agora vestia mais do que trapos. Seu olhar estava mais sombrio e seu corpo tremia, como se carregasse a dor de um segredo muito maior. Carlos, eu preciso falar, ela disse, a voz quebrada. A verdade sobre nós. Nesse momento, o tempo pareceu parar. Carlos sentiu que tudo mudava novamente. O que mais ela tinha a revelar? Que segredos estavam presos nas sombras, esperando para serem desenterrados? Cada batida em seu coração era um eco de perguntas que quebravam a barreira da sanidade. E no fundo, ele sabia, nada seria como antes. Carlos encarou Maria, seu coração acelerando com a incerteza que pairava no ar. Ele não sabia se estava preparado para ouvir tudo o que ela tinha a dizer. A tensão na sala era palpável. Cada batida na porta foi como um tambor ecoando em sua mente. Maria parecia frágil,
seus olhos refletindo a dor de anos vividos nas sombras. Carlos, eu preciso falar, ela insistiu, sua voz tremendo. Mas antes que ele pudesse responder, um grito alto cortou o ar. Maria, o que você está fazendo aqui? Foi Ana, a esposa de Carlos, que apareceu atrás dele. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de choque. O que a sua mãe quer? O tom dela ressoava de mágoa e fúria. Você não pode estar com ela. Carlos sentiu a pressão aumentar dentro de si. O que estava acontecendo? Aquilo não era só um reencontro perdido. Era um campo de batalha emocional. Maria, visivelmente abalada, olhou para Ana e recuou um passo. Eu só quero falar, Ana. Isso é entre mim e Carlos. Entre vocês? Ana riu, mas era uma risada amarga. Você acha que pode entrar na nossa vida e tudo ficar bem? Você pode ter sido a namorada dele, mas agora você é... Agora você é uma estranha. O ar ficou denso, e Carlos sentiu o nó na garganta crescer. Ana, calma, vamos ouvir isso. Ele tentou mediar, mas em seu interior a turbulência se acumulava. Maria, você tem que me contar o que aconteceu. A urgência na sua voz era clara. Maria respirou fundo, seus olhos visivelmente marejados. Carlos, não é só sobre nós. Tem mais, muito mais. Ela hesitou antes de continuar. Eu não sou apenas tua ex-namorada. Eu sou sua irmã. O choque foi como um balde de água fria jogado em Carlos. Ele balançou a cabeça, incapaz de processar. O quê? Isso não pode ser verdade. A incredulidade misturou-se ao horror. O que isso significava para tudo que ele sabia sobre sua família? Cada festa de aniversário, cada lembrança de infância, parecia agora vibrar com segredos desconhecidos. Sim, sua mãe? Ela não poderia cuidar de mim. Maria insistiu, as lágrimas escorrendo. Ela me entregou para o orfanato. Eu cresci sem saber quem eu realmente era. E você? Você cresceu ignorando minha existência. Ana estava paralisada, a cor desaparecendo de seu rosto. Isso não pode estar acontecendo. Isso não faz sentido. O pânico tomou conta dela, e a tensão entre eles era insuportável. Carlos engoliu em seco, tentando juntar as peças. Como isso é possível? Por que ninguém me contou? Porque era um segredo. As pessoas queriam proteger você do passado, mas eu não aguentei mais, Carlos. A vida na rua foi difícil, e agora tudo isso está ameaçado. Antes que ele pudesse responder, um barulho forte proveniente do corredor chamou a atenção. A porta do escritório se abriu abruptamente, e uma figura desconhecida adentrou com um semblante escuro. Carlos! Ele gritou, com uma voz profunda e autoritária. Precisamos conversar. O que está acontecendo aqui pode ser muito maior do que você imagina. O homem, que parecia um investigador, fez com que os três ficassem em silêncio. O olhar dele cruzou com o de Maria, e sua expressão mudou de simples interesse para um intenso reconhecimento. Maria, você não deveria estar aqui. As coisas estão prestes a ficar complicadas. O ambiente agora estava absolutamente tenso. Carlos olhou de volta para o homem, em estado de choque. O que você quer dizer com isso? Quem é você? Sou o responsável pela investigação. Acontece que Maria não é apenas uma mendiga. Ela tem informações que podem derrubar o seu império, Carlos. O homem falou com uma firmeza cortante. Carlos sentiu o chão desabar sob seus pés. O que você está dizendo? Que Maria está envolvida em algo ilícito? Não é só isso, o investigador respondeu, e nesse momento, cada um sentiu a carga na sala se intensificar. Ela provavelmente sabe mais sobre a sua empresa do que você.
E eu tenho certeza que existe um quarto escuro que conecta os seus negócios a um esquema ainda maior. O que você pensou que era apenas uma crise pode muito bem ser o seu fim. Dom.com.br. E nesse instante, tudo o que Carlos acreditava estar sob controle começou a ruir. Ele encarou Maria, que agora parecia uma fonte de todos os problemas que ele temia. As revelações estavam se acumulando como um furacão, e Carlos se viu no epicentro desse caos. Maria, o que você sabe? Balbuciou, mas dentro dele crescia a percepção de que as respostas talvez fossem muito mais devastadoras do que ele poderia imaginar. Carlos sentiu o impacto das palavras do investigador como um soco no estômago. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. O olhar de Maria, uma mistura de dor e determinação, se fixou nele, enquanto o silêncio na sala se tornava ensurdecedor. O que você quer dizer com derrubar meu império? A pergunta saiu quase como um sussurro, as sílabas escorregando de seus lábios. Não temos muito tempo, o investigador respondeu, a voz grave interrompendo os devaneios de Carlos. Precisamos agir. Carlos olhou para Maria, tentando entender. O que você sabe? Ele perguntou, sua voz soando avassalada. Maria hesitou, a luta interna clara em seu rosto. Eu ouvi coisas, Carlos. No tempo que passei nas ruas, convivi com pessoas que estão próximas a você. Elas disseram que seus negócios estão envolvidos com lavagem de dinheiro e que eu sou parte disso. Coração de Carlos disparou. Parte disso? Como você pode ser parte de algo que nem sabe o que é? A frustração explodiu dentro dele, mas ao mesmo tempo havia um medo avassalador. A última coisa que ele queria era ver seu mundo desmoronar. Por quê? Porque antes de ir embora, nossa mãe me contou coisas, Carlos. Coisas que mudam tudo. As palavras dela ficaram presas na garganta, enquanto uma sombra de terror cruzava seu rosto. Ela disse que a fortuna que você fez é construída sob segredos que afetam não apenas você, mas a todos ao seu redor. Carlos sentiu o chão sob seus pés se deslocar. Cada revelação era uma lâmina afiada cortando o tecido da sua vida. Segredos? Que segredos? Nesse momento, a porta se abriu outra vez com violência, e um grupo de homens entrou, todos com expressões autoritárias e olhares ameaçadores. Carlos, estamos prontos para você. Não temos tempo a perder, disse um deles, interrompendo o fluxo da conversa. A presença deles mudava tudo. Os homens eram de uma agência de fiscalização, e o ar começou a se encher de pânico. O investigador se virou para eles, os olhos arregalados. O que vocês estão fazendo aqui? Sua voz denunciava um claro abalo na confiança. Estamos aqui para investigar as alegações contra você e sua empresa, o líder do grupo respondeu, ignorando o tom inquiridor. Sua presença era impositiva, e a sala parecia fechar em torno de Carlos. Vocês não podem fazer isso. Carlos interveio, mas sentia a maré mudar a seu favor, cada vez mais rápido. Eu não sou culpado de nada, mas a resposta do líder o fez estremecer. Temos evidências que ligam você e Maria a um esquema ilegal de tráfico de substâncias. E agora temos que levá-los para interrogatório. As palavras reverberaram como um eco de pesadelos não resolvidos. A mente de Carlos girou. Como tudo isso pode estar acontecendo? E em meio ao caos, ele sentiu uma onda de pavor atravessá-lo. Ele olhou para Maria, que agora estava paralisada, como se um espectro tivesse passado por ela. Maria, o que você fez? Eu não sabia, Carlos. Juro que não sabia.
Ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Cada gota era um peso a mais em sua consciência. E então, enquanto os homens a puxavam para o lado, um grito repentino cortou a sala. Ana, de olho arregalado e rosto pálido, lançou-se em direção ao grupo. Parem! Você não pode levar Maria. Isso é um erro. Nesse ínterim, os sentimentos de Carlos estavam em conflito. O amor por sua esposa e a conexão irrompendo com Maria. Ana, não! Ele gritou. Mas o que poderia fazer? Isso é loucura! O grito de Ana ecoou, mas o movimento dos homens foi inexorável. Tudo parecia estar desmoronando. Carlos sentiu uma sombra colossal se aproximando. Ele queria gritar, mas a realidade pesava mais e mais sobre ele, com o corpo ofegante e a mente girando. Carlos percebeu que não era apenas seu mundo que estava desmoronando. Era a verdade que agora surgia das cinzas de um passado esquecido, e cada um deles era uma peça de um quebra-cabeça, que agora ameaçava consumir não apenas suas vidas, mas tudo o que ele conhecia. O corredor estava cheio de sombras, e enquanto os homens se afastavam com Maria, Carlos preparou-se para correr atrás. Mas antes que pudesse se mover, um deles olhou para ele e proferiu a frase que ficaria marcada em sua mente. Serão apenas os primeiros a serem levados. Carlos engoliu em seco. Sua vida nunca será a mesma. O que mais ele ainda não sabia? Havia muito mais nessa história do que um simples escândalo, e o mistério apenas começava a se desenrolar. Carlos estava paralisado, o medo escorrendo pelo seu corpo, enquanto observava Maria ser levada. Parem, gritou Ana. Mas os homens já não ouviam. O investigador virou-se para Carlos, com um olhar sério e determinado. Carlos, precisamos agir agora. Você tem que entender que isso pode afetar muito mais do que você imagina. O pânico começava a consumir Carlos, e a revelação de que Maria era sua irmã o atingia como um raio. Ele tentava processar tudo, enquanto o investigador continuava. Temos pistas de que sua família está envolvida em algo muito maior do que fraudes. Suas finanças, seus negócios, tudo está interligado a um esquema que ameaça não apenas você, mas todos ao seu redor. Maria, ainda sendo puxada, gritou: Carlos, eu quero te ajudar, mas você precisa saber a verdade. Aquela frase ecoou na mente dele, e algo dentro dele começou a se agitar. Ele precisava ouvi-la. Maria, o que você sabe? A voz dele rasgou o ar pesado da sala. Antes que ela pudesse responder, um dos homens da polícia se virou. Seu olhar estava fixo em Maria, e ele disse: Você não deveria estar aqui. Você sabe muito mais do que está deixando escapar. A tensão crescia e um nó se formou na garganta de Carlos. O que aquilo significava? Como você pode saber disso? Maria questionou, seus olhos se arregalando. Neste momento, um grito ecoou do corredor, quebrando o estado de tensão. Carlos! Uma mulher apareceu, seu rosto pálido e cheio de terror. Era Helena, uma antiga funcionária do salão, que agora parecia desfeita pela situação. Carlos, eles querem levar você também. O desespero tomou conta. Levar-me? Por quê? Carlos sentiu o mundo girar. Ele olhou para Ana, para Maria, e em um instante, sua percepção começou a mudar. Helena avançou, os olhos medrosos. Eu tenho informações, Carlos. Coisas que podem mudar tudo. Você não é quem pensa que é. Ninguém é. As palavras dela caíram como uma bomba, e um silêncio sepulcral permeou o ambiente. O olhar de Carlos em direção a Helena era uma mistura de confusão e raiva. O que você quer dizer com isso?
A urgência em sua voz era clara. Eu sou sua cunhada. E eu sei que Maria é sua irmã. Mas existe muito mais. Vocês são parte de uma intriga que envolve sua família. Helena hesitou, as palavras travadas. E seu pai? Seu pai não é quem você sempre pensou que fosse. Um arrepio percorreu a espinha de Carlos. O que isso significava? O que você está dizendo? O que você sabe sobre meu pai? Ele foi parte de um esquema sujo, e isso nos afeta a todos. Maria não é a única que foi deixada para trás. Você também. E eu não posso deixar você ser levado sem explicar isso primeiro. Nesse momento, todos os olhares estavam voltados para Helena. As revelações que ela tinha começavam a se formar como um quadro terrível na mente de Carlos. Como assim sujo? O que ele fez? Ele fez muitas coisas, e uma delas envolvia não apenas você, mas toda a sua família. Quando seu avô morreu, um testamento foi escondido. Existem bens que você nunca soube que tinha. A cada palavra, a tensão aumentava, e Carlos sentia que a realidade estava se desintegrando. No testamento, existem indícios de um grande segredo. Alguém está tentando garantir que você nunca tenha acesso a isso. Isso está ligado a Maria e aos que estão por trás de sua captura. Não é um simples escândalo, Carlos. É uma armadilha. O ar na sala parecia ter se tornado pesado demais para respirar. Maria olhou para Carlos, seus olhos cheios de esperança e desespero ao mesmo tempo. Carlos, precisamos da sua ajuda. Agora! E a bombástica revelação de Helena, à beira de uma nova realidade, disparou corações aflitos, lacrimejantes e nervosos. O que mais estava escondido? Quem realmente era seu pai? E por que a verdade sobre seu passado estava prestes a desmoronar tudo o que ele conheceu? Carlos não sabia o que fazer. As emaranhadas conexões pareciam mais complexas do que ele podia suportar. Ele tinha que escolher: confiar em Maria e Helena e se arriscar a viver a verdade, ou lutar contra forças que ele nem sabia que existiam. Um nó se formou em seu estômago, e ele sentiu que a tempestade estava apenas começando. O que aconteceria a seguir era um mistério profundamente mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. Carlos estava paralisado, a mente em um turbilhão. As palavras de Helena ecoavam dentro de sua cabeça. Ele tinha que decidir, e rapidamente. O olhar de Maria, cheio de expectativa e medo, prendia sua atenção. Carlos, precisamos confiar uns nos outros, ela implorou, a voz quase quebrada. Certo, Carlos tentou manter a calma, mas o medo subia como um vapor quente por seu corpo. Ele olhou para Ana, que agora estava com uma expressão de choque completo. Ana, você precisa entender. Isso é maior do que nós. Nesse momento, o investigador interrompeu. Precisamos agir. Não temos tempo, Carlos. Se essa informação chegar à polícia antes de nós, tudo pode acabar. E se você tiver errado? E se isso for uma armadilha? Ana questionou, a voz tremendo. Helena se adiantou, o rosto pálido, mas a determinação brilhando em seus olhos. Não, Ana, isso não é uma mentira. Vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer antes que tudo termine. Justo quando você pensava que a tensão não podia aumentar mais, um estrondo vindo do corredor deixou todos em choque. A porta foi escancarada, e uma figura robusta entrou. Era Sérgio, o sócio de Carlos, mas ele não parecia o mesmo. Seus olhos estavam arregalados, e uma expressão de desespero misturava-se à sua habitual confiança. Carlos, você precisa saber de algo.
É sobre os negócios. Eles descobriram. O medo na sua voz afligiu o ar. O investigador logo se virou para Sérgio, a desconfiança dominando seu olhar. O que você quer dizer com eles descobriram? Sérgio ofegava claramente em pânico. As autoridades. Eles estão atrás do seu nome, Carlos. E também do nome de Maria. Significa problemas maiores. Um cara que sabe demais. Ele está em perigo. Maria arregalou os olhos, sua expressão se transfigurando de esperança para terror. Quem? Picara. É o Jorge. Ele sabe da conexão e está disposto a falar. Se o encontrarmos antes que eles o façam. Sergio se apressou. Ele tem informações sobre a sujeira que envolve sua família. Carlos sentiu o nó na garganta aumentar novamente. Jorge? O nome desencadeou memórias confusas. Ele trabalha com você? Ele era nosso contador. Antes de descobrir o que estava realmente acontecendo. Levou tudo para a polícia. Falou Sergio, o medo nas palavras. A sala ficou em silêncio. O investigador olhou para Carlos. Nós precisamos ir. Encontrar esse Jorge antes que ele seja silenciado. Ele é a chave. Mas antes que Carlos pudesse responder, houve um barulho vindo do estacionamento. Todos viraram os olhos para a janela e viram 2 carros chegando, com as luzes piscando. Policiais. O coração de Carlos disparou. Eles estão aqui. Agora não podemos deixar Maria e Helena sozinhas, ele gritou. Ana se virou, esbaforida. O que vamos fazer? Temos que sair agora. Mas enquanto todos começavam a se mover, um estrondo abafado fez o chão tremer. A porta principal se abriu com uma força surpreendente, e um grupo de homens armados invadiu o local. Eram executivos de terno, mas com uma presença aterrorizante e uma aura de crueldade. O líder, um homem de rosto coberto por uma máscara, olhou fixamente para Carlos. Carlos, eu vim buscar a verdade, disse ele, a voz ameaçadora. E você não tem controle sobre isso. Quem é você? Carlos enfrentou o desconhecido, um frio na espinha. Eu sou seu passado, Carlos. E você vai precisar tomar uma decisão agora. Sua família não é quem você pensa que é. O homem continuou, a intimidante presença sugando todo o ar da sala. E no instante seguinte, a lâmina da verdade cortou como um relâmpago no escuro. Sua verdadeira mãe não é a mulher que você chamou de mãe. E Maria não é apenas sua irmã. Você é parte de algo muito maior do que consegue imaginar. Algo sombrio que envolve a verdadeira identidade da sua família. E se não agir agora, a verdade poderá levar tudo o que você ama. Carlos ficou em estado de choque. O que mais aquela revelação envolvia? A luta pelo controle dos negócios. A conexão entre as mulheres da sua vida e esse novo inimigo que surgia. O que estava prestes a estourar iria mudar tudo, e ele percebeu que o jogo é mais sujo do que qualquer um deles poderia imaginar. As peças estavam agora todas em movimento. Mas qual seria o preço a pagar? Carlos estava paralisado, o medo escorrendo pelo seu corpo enquanto observava Maria ser levada. Parem! Gritou Ana. Mas os homens já não ouviam. O investigador virou-se para Carlos, com um olhar sério e determinado. Carlos, precisamos agir agora. Você tem que entender que isso pode afetar muito mais do que você imagina. Maria, com lágrimas nos olhos, virou-se para Carlos. Eu não sou apenas sua irmã. Eu também sou a chave para tudo isso. As palavras dela o deixaram inquieto, como se cada sílaba cortasse na carne. Como assim? Ele perguntou, sua voz tremendo. O que você quer dizer com que você é a chave? Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo vindo do corredor deixou todos em choque. A porta foi escancarada e uma figura robusta entrou. Era Sérgio,
o sócio de Carlos. Seu rosto estava marcado por um pânico que nunca antes viam. Carlos, você precisa saber de algo. É sobre o negócio. Eles descobriram. O coração de Carlos disparou. Descobriram o quê? Ele sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Você não vai acreditar, mas alguém está aqui em busca de respostas. Eles têm informações que podem mudar tudo. Sérgio olhava nervoso por cima do ombro, como se estivesse esperando que a qualquer momento um grupo de homens aparecesse por trás dele. Quem? Carlos questionou. Mas em seu interior uma tempestade se formava, empurrando-o para uma ansiedade crescente. É a sua mãe, a verdadeira. Ela está viva, Carlos. A revelação pairou no ar, um choque tão forte que fez os outros na sala congelarem, os olhares se entrelaçando em confusão e descrença. O que você disse? Isso não pode ser. Carlos ficou sem palavras, a mente girando. Eu perdi minha mãe há anos. Não foi bem assim. Não a perderam. Ela fez parte de algo obscuro. E agora, ela precisa de você. Ela está escondida. E eles estão atrás dela. A voz de Sérgio tremia com cada palavra. Maria, aturdida, virou-se para Carlos. Carlos, isso muda tudo. Se sua mãe está viva, ela pode saber sobre o que realmente aconteceu. O que você precisa fazer? Mas antes que puderam concluir a conversa, disparos ecoaram do corredor. Carlos sentiu o pânico invadindo seu corpo. O que foi isso? E então, em uma fração de segundos, a porta foi arrombada com força. Homens de preto entraram, armados e hostis. O líder, rosto marcado, olhos gelados, tinha uma expressão que indicava que nenhum deles estava ali para fazer perguntas. Estamos aqui em busca de respostas. Onde está ela? O homem olhou diretamente para Carlos, a voz reverberando com autoridade e crueldade. Carlos sentiu o mundo girar. Ele olhou para Maria, depois para Ana, ambos com expressões pálidas de medo. Resposta para o quê? O que você quer saber? Você sabe do que estamos falando. Sua mãe e o que envolve todo o seu negócio. Você precisa entender que as mentiras estão prestes a ser reveladas. O homem se aproximou. Sua presença dominadora oprimindo o ar ao redor. A mente de Carlos estava um caos. Sua vida, seus segredos. Tudo se desmoronando enquanto a verdade começava a se entrelaçar com suas lembranças mais profundas. Uma conexão que ele nunca imaginou. Eu pensei que ela estivesse morta. O desespero cresceu em seu peito. Demorou um pouco, mas uma epifania o atingiu. Ele se lembrou do orfanato, das histórias da sua infância, as conversas sussurradas entre seus pais. Não pode ser verdade, ele gritou. Vocês estão mentindo. Os homens se entreolharam e o líder disparou. Chega! Seu tempo está acabando. A verdade te libertará. Mas só se você parar de tentar negar o passado e se unir a nós. Maria pode ser sua única chance de seguir em frente. Margem de esperança começou a brilhar, mas também terror profundo. O que mais estava por trás dessa montanha russa de revelações? Carlos olhou para Maria, que já havia se transformado no elo entre ele e um passado que parecia ameaçador, mas também promissor. Neste caos de sentimentos, o chão tremeu de novo, mas não era um tremor qualquer. Era uma explosão, e a porta aérea do edifício se estilhaçou. Uma luz repentina iluminou a cena, e os homens armados se dispersaram, confusos. Era o momento que Carlos e os outros precisavam para fugir. O que mais eles tinham deixado de lado? Quais segredos ainda estavam para ser revelados? E a que custo? Carlos ofegante,
pegou Maria pela mão. Vamos, não podemos ficar aqui. Precisamos descobrir o que realmente está acontecendo. E enquanto eles corriam, um novo medo se formou. O que mais estava esperando por eles no caminho? A verdade estava se desdobrando de uma maneira devastadora, e cada passo os levava para uma realidade mais impactante do que poderiam imaginar. E assim, sob a luz incandescente, tudo estava prestes a mudar de novo. Carlos segurou a mão de Maria, e em um instante viu as portas do estacionamento se abrirem. A luz ofuscante do dia o atingiu como um soco. O pânico cresceu quando os homens armados começaram a avançar. Carlos sentiu que o tempo estava esticando, como num filme em câmera lenta. Para cá! Ele gritou, puxando Maria atrás de um carro estacionado. Ana o seguiu, a respiração pesada, o olhar fixo nos desconhecidos que entraram, parecendo caçadores em busca de sua presa. O brilho das armas refletiu nas paredes, e a adrenalina fez o coração de Carlos bombear. O que queremos saber? O líder dos homens armados gritou, suas palavras ressoando na tensão. Onde está sua mãe? Carlos congelou. O quê? O que você sabe sobre minha mãe? O desespero crescia em seu peito, e ele sentiu as palmas suarem. Maria olhou para ele, mas não havia resposta. A verdade que estavam prestes a descobrir era mais sombria do que ele poderia imaginar. Ela está viva, e sabe mais do que você imagina. O homem continuou, seu olhar penetrante e fixo em Carlos. Temos que encontrá-la antes que seja tarde demais. E nesse momento, tudo virou de cabeça para baixo. Carlos não só estava fugindo de homens armados, mas também enfrentando uma realidade que ele nunca desejou. Ela não pode estar viva. Eu a perdi, eu. A raiva e a confusão se misturavam, e ele sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Carlos, escuta! Maria o interrompeu, a voz quase um sussurro. Precisamos saber por que isso está acontecendo. Eles não estão atrás de você apenas, mas da conexão que você tem com ela. Mas antes que pudessem se mover, um grito corta o ar. Carlos! Uma figura conhecida surgiu do fim do corredor. Carlos, não se mexam! Era Sérgio, o sócio de Carlos. Mas ele não parecia seguro. Estava todo arranhado e desorientado, como se tivesse saído de uma briga. Você não devia estar aqui! Carlos gritou. Eles vão nos pegar! Sérgio balançou a cabeça, respirando pesadamente. Carlos, você não tem ideia do que está acontecendo. Mas antes que pudesse explicar, outro estrondo ecoou. As portas se abriram mais uma vez, e uma multidão de policiais armados invadiu o espaço, cercando todos. Todos no chão! Um oficial gritou. Um fuzil apontado em direção a eles. Ninguém se mexa! Carlos olhou ao redor, atônito. O que estava acontecendo? Era uma armadilha? Seus pensamentos estavam fervilhando. Maria estava ali, e de repente, tudo parecia ainda mais confuso. Carlos, eu sei o que está acontecendo. Eu sou a razão disso. Sérgio falou rapidamente, suas palavras quase perdidas entre os gritos. Eu manipulei tudo isso. Você o quê? A incredulidade tomou conta. O que você quer dizer? Você não é o que eu pensava. Sérgio respirou fundo, claramente tenso. Eu sempre soube da conexão entre você e Maria. Fiz uma escolha, sem saber que a verdade ia colocar todos nós nesse caminho. Eu estava tentando proteger você, mas isso saiu do controle. Carlos olhou para Maria, o desespero refletido nos olhos dela. O que você quer dizer com proteger? Ele havia cavado um buraco mais profundo do que poderia imaginar. Lembra do seu pai? Do que eu disse sobre ele? Ele estava por trás de tudo, Carlos. E não só ele.
Sua mãe, a verdade que você não queria saber. Eles estão relacionados a algo muito maior, e a culpa é minha por não ter te contado antes. E como um golpe no estômago, a verdade começou a se cristalizar na mente de Carlos. Tudo o que acreditava estava sendo trincado em 1000 pedaços. Você sabia? Meu pai, minha mãe, eu... Sua voz falhou e um nó se formou na garganta. Sérgio deu um passo à frente, um olhar de desespero em seu rosto. A sua mãe não é apenas sua mãe. Ela estava envolvida em um esquema que te afetou desde que você nasceu, e agora eles estão aqui por causa disso. Precisamos nos unir antes que seja tarde. Carlos se virou para os policiais, cercados e sem saída. O que mais estava em jogo? Ele olhou para Maria, que agora parecia a única rota de fuga em tudo isso. A vida que construíram, a verdade oculta atrás de cada revelação. Logo, tudo estaria prestes a estourar. Então, um barulho alto cortou a sala, e a figura de um novo homem apareceu, um olhar de socorro e determinação. Alguém precisa saber a verdade, ele gritou. Mas o que ele tinha a dizer? E que outros segredos o aguardavam nas sombras, prontos para serem revelados? Carlos ficava paralisado, o coração batendo forte no peito enquanto o caos se desenrolava à sua volta. O líder dos homens armados olhava diretamente para ele, como um predador avaliando sua presa. A tensão era palpável. Cada respiração se tornava um desafio, e o tempo parecia se arrastar. Você não pode escapar da verdade. O homem disparou, o tom impiedoso ecoando pela sala. A verdade que sua mãe escondeu, que você não quer enfrentar. Ana, que estava em choque, ficou parecendo estática. Carlos, o que você vai fazer? As palavras dela eram um pedido sincero de ajuda, mas a visão geral estava opaca. E naquele momento, quando a sujeira se espalhava pela sala, Carlos olhou para Maria. A expressão dela mostrava determinação e medo, e ele sabia que elas não podiam deixar a verdade ser enterrada. Precisamos nos unir, gritou Sérgio, o sócio, desesperadamente tentando chamar a atenção de todos. Se não trabalharmos juntos, tudo acabará em tragédia. Os homens armados não pareciam dispostos a esperar. Eles começaram a se mover, cercando Carlos e os outros. Mas o novo homem que entrou na sala fez com que tudo congelasse. Basta! Não machuquem ninguém! A voz dele era clara e firme, e a presença vigorosa o suficiente para parar os homens. Carlos estava atordoado. Quem é você? Perguntou, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas não havia tempo para respostas. O homem se adiantou, olhando para os agressores. Eu sou quem vocês estão procurando e vão me escutar. O ar se encheu de tensão. O líder dos armados olhou surpreso. Você? O que quer de nós? A conversa desenrolava como uma cena de filme, e Carlos se perguntou como tudo havia chegado até ali. Eu tenho as informações que precisam para encerrar isso de uma vez por todas. O homem proclamou. E não vou deixar que usem essa família para seus próprios fins. O passado deve ser abordado, não escondido. O silêncio pairava pesado, e Carlos aproveitou o momento para puxar Maria com força. Vamos, precisamos sair daqui. Ana e Sérgio seguiram atrás e, enquanto se moviam, um tiroteio começou, fazendo todos gritarem e se jogarem ao chão. Carlos! Maria gritou, mas ele não parou. O caos era insuportável. Na confusão, ele sentiu uma mão segurá-lo. Era Helena, a única que parecia ter uma visão mais clara do que estava acontecendo. Sigam-me! Ela gritou, puxando-os em direção a uma saída lateral. E ao correrem, uma sensação de urgência inundou seus sentidos. Não podiam errar. Não podiam hesitar.
Naquele momento, cada segundo era crucial. Quando finalmente chegaram ao estacionamento, o ar estava claro e frio como um tapa na cara. A verdade é que seu pai escondeu tudo isso. Nós somos todos parte de algo muito maior, Carlos. A voz de Helena estava carregada de emoção, mas ele sabia que não era hora para lágrimas. Agora não podemos parar. O que você sabe pode salvar todos nós. Carlos exigiu, a determinação envolvendo suas palavras. Maria olhou para ele e um brilho de coragem brilhava em seus olhos. Vamos juntos! E assim, entre a confusão e o desespero, Carlos sentiu que a verdade poderia finalmente ser libertadora. A necessidade de enfrentar o passado era mais forte do que qualquer medo que sentia. O que mais estava enterrado? Que segredos ainda os aguardavam? As respostas estavam mais próximas do que imaginava. Enquanto se afastavam, a câmera focalizou seus rostos determinados, uma mistura de alívio e expectativa. Ainda temos uma chance, murmura Sérgio, com foco no caminho à frente. Então, com uma nova determinação pulsando em cada um deles, a jornada deles estava apenas começando. Agora, Carlos sabia que cada membro da sua família tinha uma história que precisava ser contada. E cada revelação os levaria a um futuro incerto, mas esperançoso. E para você que acompanhou essa trama até aqui, se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram essa narrativa incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final choca.